Uma coisa muito interessante pelo qual as pessoas passam durante a vida é a sua jornada de empregos. Muitos começam de baixo, com os piores empregos possíveis, até conseguir se encontrar numa coisa que goste de fazer e tenha um bom salário. E é claro, muitas pessoas também morrem vivendo ali, trabalhando no subemprego. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre os meus subempregos, os subempregos que eu tive na minha vida e a minha jornada por cada um deles. Eu acho que esse aqui não vai ser um vídeo muito longo, porque apesar de ser uma grande quantidade de empregos, eu não fiquei muito tempo em quase nenhum. E, cara, é muito foda isso aqui, porque quando eu trabalhava no subemprego, eu jamais poderia imaginar que depois de tanto tempo eu trabalharia em casa, sem ter chefe nem nada do tipo. Cara, isso na época pra mim, se alguém me contasse esse tipo de coisa, sei lá, acho que eu ia chorar, ficar muito feliz. Eu pensei que eu ia morrer ali. E talvez você hoje em dia esteja nessa situação. Tá trabalhando aí no emprego que não gosta muito e, sei lá, o seu chefe reclama pra caramba, os seus amigos de trabalho aí tentando passar a perna em você e tal. E, pô, isso é chato demais, só que é um processo que muitas pessoas têm que passar pra crescer na vida. Simplesmente não tem outra saída. E quanto mais o Brasil fica competitivo ao longo dos anos, maior será a frustração das pessoas em relação ao subemprego. Bom, vamos lá para os meus. Quando eu era muito novo, eh, cara, isso aqui é muito complicado, mas quando eu era muito novo, eu já tentei ser atendente não, embalador do supermercado. Sim, pasmem, eu tentei. E sabe por quanto tempo eu tentei isso aqui? Mais ou menos 4 horas. Eu cheguei de tarde lá pra fazer um teste, nem fiquei até o final, mas eu sabia que não era pra mim. O negócio era muito, muito complicado e sem dúvida que você pode me ver falando aqui pra milhões de pessoas no canal do YouTube, mas, cara, eu sou extremamente tímido. Eu sou o típico low profile e trabalhos onde eu tenho que me envolver com o público não é o meu estilo, não dá certo pra mim. Então sim, eu tive uma experiência nessa área de talvez quase 4 horas, tá, e eu achei uma bosta. E esse aqui pra mim é o pior subemprego que existe. Depois disso, eu fiz um programa de jovem aprendiz, e eu estava bastante qualificado pra um monte de vagas. Só que aí, um belo dia, por algum motivo eu decidi trabalhar numa padaria, como atendente. Cara, que péssima escolha. Principalmente porque uma outra opção que eu tinha, olha que loucura, uma outra opção que eu tinha era trabalhar não sei se vocês conhecem, mas chama Eletropaulo. A Eletropaulo é lá de São Paulo, é simplesmente trabalhar para o governo, terceirizado para o governo. Cara, e foi uma péssima escolha. Eu fiquei nesse local uma semana e eu não aguentava mais, porque também tinha que lidar com o público. E é claro que dessa vez não era tão ruim igual no supermercado, porque a padaria era de elite, era tipo assim, a mais top do bairro. Fiquei lá uma semana, achei uma porcaria. A única coisa boa é que dava pra levar pão pra casa no final do expediente, mas que adianta você levar pão pra casa se seu expediente termina 10 da noite? Deu ruim pra caramba também e não recomendo, tá bom? Não recomendo. Aqui as coisas começaram a mudar. Por quê? Um pouco depois dessa época eu conheci o AliExpress. E eu comecei a comprar umas muamba, né, da China e tal. E uma que deu muito certo pra mim era boné. Eu comprava bastante boné. Então eu comprava lá daquelas, acho que é New Era, né? Eu comprava aí os falsificados da New Era lá no AliExpress e vendia para as pessoas que eu conhecia, tirava umas fotos e tal, vendia para uns amigos de escola e tal. E, cara, eu ganhei dinheiro, muito dinheiro nessa época. Porque eu importava lá 12 bonés num pacote. Na época não tinha taxinha do amor, nem nada do tipo. Passava tudo na alfândega direto. Quase nunca era barrado. Só barrava quando eu comprava eletrônico, mouse, teclado, essas coisas. E passava direto, cara. E, sei lá, eu comprava cada boné por R$ 12 e vendia por 50. Então, eu fiz uma grana boa quando eu fui muambeiro.
tá? Então aí, um trabalho que hoje em dia não sei se funciona mais, né? Hoje em dia você é reviewer no canal do YouTube, né? São os reviewers. Você compra ali, faz um teste, mostra e tal, e deixa o link de afiliado. Então, eu fui afiliado do AliExpress antes de existir link comissionado. Eu fui o famoso muambeiro, né? Coisa que vai voltar, tá? Eu acho que vai voltar com a galera comprando lá no Paraguai e trazendo pro Brasil. Mas esse aqui foi uma boa experiência. Eu fiz isso por um tempo, até que eu precisei entrar num trabalho de verdade, né? Não que era um trabalho de mentira, mas eu precisei ficar num trabalho por 8 horas por dia, fazer aquela jornada padrão CLT. E aí, o trabalho que eu encontrei foi em chão de fábrica. E sim, eu gostei desse trabalho. Por quê? Porque esse local era minimamente organizado e não tinha que lidar com o público. Então pensa, eu sendo um cara low profile, eu tinha que lidar com 4 pessoas da minha equipe. Ficava ali na esteira do trabalho, fazia o que tinha que fazer. Geralmente era algo bem simples, tá? Quando você eu não sei hoje em dia, né? Mas quando você trabalha em fábrica, geralmente você tem uma função bem básica. A minha, tem gente que fala que eu sou inteligente, né? A minha função nesse trabalho aqui era simplesmente colocar um pacote dentro de uma caixa. Sim, eu pegava uma caixa, colocava um pacote dentro e pronto. Lucas, você nem fechava a caixa? Não, eu não fechava. Tinha uma máquina pra fechar a caixa. Lucas, por que que não tinha uma máquina também pra pôr o pacote dentro da... Eu também não sei. Eu também não sei nada. Mas eu tinha que colocar o pacote dentro da caixa. E cara, como eu era bom em colocar esse pacote dentro dessa caixa. Meu, eu fazia isso com uma maestria, com uma destreza. Eu era um dos melhores nisso. Um dos melhores. Eu colocava o pacote dentro da caixa. Ganhava, na época, R$ 1.460. Então até que ganhava bem, né? Um pouquinho acima do salário mínimo da época. E eu fazia isso numa escala de 6 por 2. E aqui tem aquela dica que eu disse pra vocês lá em como mudar de vida. Como eu trabalhava no 6 por 2, eu trabalhava de sábado e domingo. Tipo, eu folgava segunda e terça, aí na outra semana eu folgava terça e quarta, aí na outra semana quarta e quinta, na outra quinta e sexta. Então, tipo, eu não folgava sábado e domingo igual as pessoas folgam. Só que eu gostava. Por quê? Como eu sou extremamente quieto na minha e tal, eu pegava sempre ônibus vazio pra ir e pra voltar. Então eu estudava alguma coisa, lia, jogava no ônibus quando dava, né? Porque depois de um tempo, ficou muito perigoso você ter celular dentro do ônibus. Só que, cara, eu aproveitava a viagem de ônibus pra fazer alguma coisa. E isso deu um up gigante pra mim, porque eu aprendi um pouco de economia, estudava alguns assuntos que eu gostava, política e tal. E eu gostava muito desse trabalho por causa disso. Só que tem um problema. Lembra que eu falei que eu era bom em colocar o pacote dentro da caixa? Então, os meus chefes perceberam isso. Que eu era bom em colocar o pacote dentro da caixa. Aí falou, pô, esse cara é bom em colocar o pacote dentro da caixa. Será que ele não é bom em outras coisas? E aí, meu amigo, aí fudeu. Porque eles queriam me promover a todo custo. E eu, muito inocente, né? Falei, nossa, eu vou receber uma promoção aqui. Eu tô feito, vou morrer nessa empresa, né? A gente sempre pensa desse jeito. Coitado. Os caras me promoveram para uma função de químico dentro da empresa. Sim, químico, eu não tinha nenhum curso técnico, mas eles promoveram para químico. E diferente de colocar um pacote dentro de uma caixa, quando você é químico, a sua responsabilidade é gigante, gigante, porque você mexe com produtos que podem matar pessoas, que podem... O mesmo produto que lava uma panela mata uma pessoa, depende da quantidade. E aí eu comecei a ter responsabilidade pra caramba. O sistema operacional todo às vezes ficava pra mim. Pensa, eu tinha que fazer o sistema operacional todo da fábrica, sendo que eu era só um cara que foi jogado ali porque sabia colocar um pacote dentro de uma caixa. Então não sabia nada de química. E a responsabilidade ficou muito grande. E aí você começa a ver o que acontece. Sua responsabilidade sobe, o salário não. O salário eu só recebi 150 a mais. Ou seja, era muito mais vantajoso ficar lá onde eu tava, porque por R$ 150 a mais eu tive que fazer muita coisa a mais. E eu também não tinha minha escala favorita de 6 por 2, agora é 12 por 36.
Eu trabalhava um dia inteiro, ficava um dia em casa. Depois trabalhava outro dia inteiro, ficava outro dia em casa. Tem gente que gosta disso, mas eu odiava. E aí, muita responsabilidade, um cara sem experiência. O que que aconteceu? Deu ruim pra caramba. Vários processos que tinha que fazer, eles eram extremamente demorados. Então imagina, você começa um processo na linha de produção 1 da tarde. Você só vai terminar ele 6 da tarde. Só que da 1 às 6 eu ainda tô trabalhando. Então eu tinha que fazer o processo 1 da tarde, depois eu fazia várias outras coisas, depois voltava 3 da tarde pra ver se estava dando certo, depois fazia várias outras coisas, depois voltava lá 6 da tarde pra finalizar. Então, não tô falando que o trabalho de um químico é ruim, tá bom? Mas pra um cara sem experiência como eu era péssimo. Eu odiava fazer tudo aquilo. E ficava com muita inveja de quem fazia o trabalho que eu fazia antes, que era 1000 vezes mais fácil e ganhava só 150 reais a menos. Então, ser bom às vezes não é bom. E a partir disso, mesmo com todos esses problemas, eu ainda fiquei 1 ano trabalhando de químico. Por um lado foi importante, por quê? Eu aprendi a trabalhar em laboratórios. Por mais que eu não fosse bom, eu gostei da experiência de trabalhar num laboratório. Por quê? Vamos lá. Lembra que eu te falei que eu odiava trabalhar no mercado e na padaria porque eu tinha que lidar com muitas pessoas? Pois é. Quando eu trabalhava lá no chão de fábrica, não tinha isso. Eu só tinha que lidar com as pessoas do trabalho. Não tinha mais o público. Quando eu fui pro laboratório, aí eram menos pessoas ainda. Era basicamente eu, um computador, um ar-condicionado e produtos químicos. E queira ou não, você tem uma tranquilidade. Por mais que o seu trabalho seja pesado, você não tem que lidar com as pessoas. E esse era o principal motivo de eu ter escolhido ir para aquele local, lidar com menos pessoas. E aí eu vi que laboratório era bacana. E depois, eu sempre falo pra vocês, pessoal, nada que você faz na sua vida é inútil. Sempre tem um motivo. E esse motivo é guiado por alguma coisa. Eu chamo de criador. Pra mim é o criador que guia todos esses passos. E isso foi muito importante. Por quê? Porque 1 ano depois, eu saí desse local, só que eu tinha gostado de trabalhar no laboratório. E aí eu fui para uma faculdade onde trabalhar em laboratório era o foco principal. E aí eu fiz toda a faculdade já sabendo muito sobre laboratório, porque eu tinha feito aquele trabalho naquela empresa, e depois me formei e continuei trabalhando em laboratório. Então só de eu falar aqui, você sabe que curso eu fiz, né? Eu não vou falar aqui porque fica muito exposto, mas você sabe aí basicamente na área da saúde quais os cursos que trabalham com laboratório. Só existem dois, tá? Então, você vê que o processo foi todo doloroso, só que depois de muito tempo, tá? Depois de muito tempo, eu descobri que eu gostava de laboratório, eu descobri que eu não gostava de lidar com o público, e aí eu encontrei, depois de muito tempo, eu tive um diploma e eu já era bom naquilo. Foi todo um processo, demorou pra caramba. E depois que eu tive o meu diploma, eh, eu saí para procurar emprego e facilmente encontrei na área, também em laboratório, e facilmente encontrei. Só que aí, vai ficar para um outro vídeo, eu conheci criptomoedas, voltei para o YouTube e aí vocês já sabem o que aconteceu. É basicamente essa história. Só que eu não considero que nenhum desses trabalhos foram ruins. Quer dizer, eles foram ruins, mas eles foram importantes de alguma forma. Por exemplo, quando eu trabalhei com o público, eu vi que eu não gostava daquilo, não diretamente. Quando eu trabalhei, como muambeiro, eu vi que importar coisas e vender a um preço maior fazia sentido, então eu aprendi um pouco de economia aqui. Quando eu trabalhei como chão de fábrica, eu vi que você não ter tanta responsabilidade no seu trabalho, às vezes pode ser bom. E quando eu trabalhei em laboratório, eu vi que eu gostava muito de trabalhar sozinho e fazia parte. Hoje em dia eu tenho um editor. Tipo, eu tenho vários canais, mas eu tenho um editor, porque o cara é realmente muito bom. Só que se eu não tivesse esse editor, eu trabalharia sozinho, igual eu trabalhei por muitos anos. Trabalho sozinho tranquilamente, faz sentido pra mim.
eu fico muito feliz que tem gente aqui que assiste os meus vídeos e o cara é, sei lá, pedreiro. E o cara tira, sei lá, R$ 12.000 como pedreiro. Tipo, pra ele já tá tranquilo. Tem outro cara que é mecânico. O cara tira 15 mil como mecânico. Pra ele tá tranquilo, aprendeu com os pais, entendeu? Só que eu sei que tem uma grande maioria que simplesmente, sei lá, é tipo eu. Filho de mãe solteira que foi jogado no mundo e não sabe nada da onde começa, pra onde vai. Não entende as coisas como elas têm que ser. E se você tá nesse processo, não entenda mesmo. Vai fazendo. Não fica parado, vai fazendo. Pode ser ruim por um tempo, mas é melhor do que não fazer nada, é melhor do que ficar estagnado. É melhor você ser o progressivo, tá? Não é progressista, não. É melhor você ser o progressivo que avança 1% por ano do que você ser o estagnado, beleza? Bom, vejo vocês na próxima.